Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? E hoje iremos continuar, né, a falar sobre as EDOs de primeira ordem. Iremos falar sobre a equação linear, tá? Só para relembrar um pouco das equações que a gente já fez, né, e falou sobre as EDOs de primeira ordem. A gente falou sobre as equações separáveis, a equação homogênea, tá? E só para relembrar um pouquinho, né, a EDO separável era aquela que você conseguia escrever a sua função f de xy como sendo o produto de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y, e daí, né, fazendo manipulações algébricas, você conseguia escrever como um m de x dx mais um n de y dy igual a zero. E encontrar a solução de uma equação separável era simplesmente você integrar esse termo em relação a x, esse termo em relação a y, igual a uma constante c. E aí você conseguia obter, né, a solução de uma equação separável. Tá? Depois vimos a equação homogênea. Né? A equação homogênea é uma equação que a gente consegue escrever m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Né? Não podemos confundir com essa equação separável aqui, tá? Que depende da variável x e aqui depende da variável y, tá? Também. Então, essa equação era homogênea se as funções mn eram, né, mn são homogêneas de mesmo grau, né? De mesmo grau, tá certo? Então, pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre a equação linear, tá? Equação linear, pessoal, diferente do que acontece aqui na separável, na homogênea, ela não vai ter uma cara descrita dessa forma, tá? Ela tem uma equaçãozinha meio um pouco peculiar, mas extremamente importante para os objetivos do nosso curso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas equações. Então vamos lá. Uma EDO de primeira ordem linear, ela pode ser escrita da seguinte forma: A1x vezes y' mais A0x y igual a g de x. Tá? Quem que são esses A1 e A0? São funções, tá? Que a gente chama de coeficientes da equação, e g de x é o termo de homogeneidade. Tá? Repare bem que quem está junto com y' é uma função que só depende de x, tá? Pode ser uma constante, pessoal, tá? Ou seja, a1 de x igual a 2, a1 de x igual a 5, tá? A mesma coisa o a0 de x, mas só pode depender, tá, da variável x. Não pode aparecer funções aqui que dependam de y, nem aqui e nem aqui no g de x, tá? Esse cara pode ser zero, não tem problema nenhum, né? Se o a0 de x for igual a zero, esse termo ia ser eliminado, mas você continua tendo o que seria uma EDO linear, tá? Não tem problema nenhum. Tem uma diferença aqui também quando o g de x for igual a zero. Continua sendo uma EDO linear, mas quando o g de x for igual a zero, a gente diz que ela é uma EDO linear homogênea, tá? Não vamos confundir com a EDO homogênea com a EDO linear homogênea. Apesar do nome ser o mesmo, são coisas completamente diferentes, tá? Então, toda vez que esse termo for zero, a nossa EDO linear é chamada de homogênea. E se for não zero, ela é não homogênea. Então, por isso que a gente chama o g de x de termo de não homogeneidade, tá certo? Repare que o A1 de x, pessoal, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, esse termo todo iria sumir. Se esse termo todo sumir, você some com a sua diferencial. E aí você não tem mais uma equação diferencial, você tem simplesmente uma equação, que não é diferencial. Tá?
Então, se o A1 de x é diferente de zero, a gente pode passar dividindo, tá, a equação aqui tudo por A1 de x em ambos os lados. E ao fazer isso, você vai dar uma simplificada um pouco na sua equação. Você vai conseguir escrever ela desse jeito. Y' mais um P de x vezes y igual a f de x, onde o P de x é simplesmente o A0x sobre o A1 de x, e o f de x é o g de x sobre o A1 de x. Tá? Então, na verdade, o que você fez? Você sempre consegue escrever aqui colocando a constante 1 na frente do y', que é o nosso dy sobre dx. Tá certo? Então, isso era a nossa definição de EDO linear. Tá? Vocês podem encontrar ela escrito desta forma aqui e também dessa forma. O EDO linear é extremamente importante para a gente, pessoal, e a gente vai usar muito as EDOs lineares a partir de agora, né? Todo o nosso curso a gente só vai ficar trabalhando com EDOs lineares. Inclusive, quando a gente for passar para as EDOs de segunda ordem, ou seja, que tem duas derivadas, né? Tem derivadas de ordem 2, a gente vai ficar trabalhando em cima das EDOs lineares. Tá? E a gente consegue definir toda a teoria para encontrar soluções de EDOs lineares para EDOs que tem até ordem n. Tá? Então, a partir de agora, a gente ficar sempre trabalhando com as EDOs lineares. Tá certo? Mas então, tendo uma EDO linear, a pergunta que fica é como encontrar a solução de uma EDO linear. Uma vez que lá para separável, a gente definiu separável e deu uma maneira de encontrar a solução. Demos uma EDO homogênea e demos uma maneira de encontrar a solução. Agora não vai ser diferente. A gente está dando a definição de uma EDO linear e vai dar uma maneira de encontrar a solução de uma EDO linear. Tá certo? Antes disso, né, só para vocês entenderem um pouco o conceito das EDOs serem lineares ou não, então eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, essas EDOs aqui, elas não são lineares. Por quê? Veja que os termos que estão acompanhando o y', que aqui eu tenho uma função, é uma função que depende de y. E não pode, né? Só pode depender de x. Então essa função aqui a gente já tira que ela é não linear, mas é uma EDO, tá certo? De primeira ordem, só que ela não é linear. A mesma coisa essa aqui, ó. Aqui eu tenho 1, não tem problema nenhum, 1y', mas o termo que acompanha o y, pessoal, tá vendo? É cosseno y. Eu não tenho o y separado, eu só estou tendo cosseno y. Agora, se fosse assim, cosseno x aí fora vezes y, opa, aí sim essa função seria, essa EDO seria linear, mas nesse caso aqui ela não é linear. Tá? Aqui também temos as EDOs lineares, né? Coloquei alguns exemplos. Ó. Eu só mudei nesse caso, né, a função, agora ela só depende de x, é 1 menos x. Então, esse carinha aqui é uma função que acompanha o y' que só depende de x. Então, esse termo aqui está correto. Vamos ver o segundo termo? O segundo termo eu tenho uma função que depende de x vezes y. De fato está ok. Resta verificar o último termo aqui, a igualdade, que é o nosso g lá no caso, né? É um g de x. Então, de fato, todos esses carinhas aqui só dependem da variável x. Então, isso aqui é uma EDO linear. Mesma coisa para essa outra equação aqui. Ó. Tem um termo que só depende de x, que acompanha o y', uma função que só depende de x, que é o cosseno x que acompanha o y, que é igual a zero. Ou seja, que pode ser uma função que depende de x, que é igual a zero. Né? Então, veja bem, essa aqui é uma EDO linear, só que não homogênea, porque esse termo é diferente de zero. E essa EDO aqui é uma EDO linear, só que homogênea, né? Porque esse termo aqui é igual a zero. Tá certo? Então, para a gente encontrar a solução, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, o caso das EDOs lineares, elas têm uma propriedade um pouco diferente do que a gente estava
vem do antes, tá? A gente precisa definir um conceito chamado fator integrante. E o que é esse fator, né? O fator integrante, como o próprio nome diz, pessoal, a gente é uma função que eu faço algumas manipulações na nossa IDO e eu consigo transformar pelo menos um lado da igualdade da nossa IDO como sendo uma derivada. E se é uma derivada, eu consigo integrar depois. Então, por isso o nome fator integrante. Tá? É um fator que eu vou utilizar na nossa EDO, que eu vou transformar a nossa EDO numa derivada, e depois eu consigo integrar essa derivada, né? E aí vai sumir, vai ficar só a funçãozinha que você estava derivando. Então a definição dela é: o fator integrante para uma EDO é uma função φ, tal que o produto da EDO por essa função, eu falei φ, mas é μ, tá? Eu chamei de μ aqui, é o produto da EDO por μ, faz com que o lado esquerdo da equação possa ser visto como a derivada do produto de duas funções em relação à variável x. Então vou falar de novo, né? Você tem uma EDO, você vai multiplicar essa EDO pelo fator integrante, e o lado esquerdo dessa equação vai ser visto como a derivada, tá? A derivada do produto de duas funções. Tá certo? Então é isso que a gente chama de fator integrante. Tá? Então é difícil até definir e entender desse jeito, então vamos fazer isso num exemplo. Né? Então vamos tentar encontrar um fator integrante para essa EDO aqui que a gente está dizendo aqui que é uma EDO linear. Né? De fato é, né? Aqui só tem constante, ó, 1 y' mais meio y igual a zero. É uma EDO linear homogênea, inclusive. Então vamos lá. O que o fator integrante faz? Ele faz o seguinte: eu posso multiplicar a EDO por uma determinada função μ, tá? De modo que eu transformo isso aqui na derivada em relação a x do produto de duas funções em relação a x. Então, ou seja, é o produto de uma função f vezes uma função g, digamos, e isso vai ter que ser igual a zero. Então é isso que o fator integrante faz. Ao multiplicar por μ, isso aqui na verdade é a derivada em relação a x do produto de duas funções. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Vai tentar encontrar esse μ que transforma esse carinha aqui na derivada em relação a x do produto de duas funções. Tá? Então vamos fazer isso. Então a nossa EDO, só vou escrever ela aqui novamente, é dy sobre dx mais y sobre 2 igual a zero. Tá certo? O que a gente tem que fazer? Eu vou multiplicar por μ ambos os lados. Tá? Isso é igual a zero. Então ficou, na verdade, μ sobre... Opa, desculpa. μ dy sobre dx mais μ, colocar μ sobre 2 vezes y igual a zero. Tá? Então, isso aqui, pessoal, eu tenho que garantir que é o quê? Que isso aqui é o derivada em relação a x do produto de duas funções. Tá? Então, vou fazer um rascunho aqui do lado só para vocês pegarem a ideia. Então, veja, olhando os termos que eu tenho aqui, ó, perceba que eu tenho a derivada de x, de y em relação a x, e aqui eu tenho o eixo, e aí aqui eu tenho o y. Então repare, pessoal, que se eu tiver uma função, a derivada em relação a x, do produto de uma função f vezes y, o que daria, né? Eu teria a derivada de f em relação a x vezes y, mais f dy sobre dx. Perceberam? Então, olha só o que está aparecendo aqui. Ó. Se no lugar dessa f eu botar μ, então aqui ficaria dμ, aqui ficaria μ dy sobre dx.
Então, ó, eu consigo criar o termo mi dy dx, e ainda eu consigo criar esse outro termo, que eu não sei qual que é, vezes y. Então, se eu colocar, na verdade, aqui dentro o fator integrante, que ainda eu não sei o que é, vezes y, eu tiro o que, pessoal? Opa! Eu tiro o seguinte. Eu tiro que esse carinha aqui, na verdade, é derivada de mi em relação a x vezes y, pela regra da cadeia, né? Ou pela regra do produto, mais mi dy sobre dx. Então veja bem, eu quero que isso aqui seja igual a essa derivada aqui. Só que essa derivada aqui é isso aqui. Então se eu comparar termo a termo, o que tem aqui e o que tem aqui, eu já tiro que esse termo é igual a esse termo. Então, para isso ser igual a isso, eu preciso garantir que esse carinha seja igual a esse carinha, tá certo? Então, daqui, pessoal, eu tiro o seguinte, ó. Eu posso dizer que para isso aqui acontecer, mi sobre 2y tem que ser igual a dmi sobre dx vezes y. Ah, mas isso aqui é verdade, né? Eu posso cancelar o y, né? Porque eu quero um y que seja não zero, né? Então eu tiro que mi sobre 2 é igual a dmi sobre dx. Então se eu multiplicar em cruz aqui, ó, eu vou tirar aqui, vou juntar aqui, cadê? Aqui não é y, né, pessoal? É dmi, né? Desculpa. Então aqui deixa eu pegar a borracha. Aqui é dmi. Então dmi sobre dx. Então eu vou multiplicar em cruz e vou escrever assim, ó. Isso aqui vai ficar meio de dx igual a 1 sobre mi dmi. E olha o que eu tirei, né? Isso aqui virou uma EDO separável, né? Os caras que estão com meio dx, ou seja, só depende de x, e 1 sobre mi dmi, só depende de mi. Então eu posso integrar ambos os lados, né, para obter o que seria uma solução aqui desse problema. Então, ao fazer isso, a gente tira aqui ln do módulo de mi é igual a x sobre 2, né? Mais uma constante c. Só que essa constante c, pessoal, ela não é muito importante para a gente, mas eu vou colocar aqui mais c. Então eu posso resolver esse problema aqui, né? Isolando o mi, porque é o mi que a gente está em busca. A gente tira aqui, aplicando exponencial em ambos os lados, vai ficar módulo de mi é igual a exponencial de x sobre 2 mais c, só que isso aqui é exponencial de x sobre 2 vezes exponencial elevado a c. Isso aqui, exponencial elevado a c, é uma constante também. Então eu posso escrever simplesmente que isso aqui é c exponencial de x sobre 2. Então eu cheguei que o módulo de mi é c exponencial de x sobre 2. Mas repare, pessoal, esse módulo aqui eu posso tirar também. Porque o mais ou menos vai contribuir para a constante, que eu vou chamar de uma constante também. Então o mi é uma constante c exponencial de x sobre 2. Tudo bem? Então o que eu tenho? Que para isso aqui acontecer, ou seja, eu multipliquei mi, a nossa EDO, dá esse termo aqui, mas para esse termo ser a derivada em relação a x de mi vezes y, ou seja, isso aqui vai acontecer. E aí esse termo que está aqui da nossa EDO é igual a isso que a gente quer, se e somente se esse termo é igual a isso. Mas esse termo ser igual a isso só vale se o nosso mi for c vezes exponencial de x sobre 2.
Tá certo? E aí, se isso vale, eu posso dizer que a derivada em relação a x de μ, que é isso aqui, vezes y, é de fato esse termo aqui que a gente quer. Tá certo? Então vamos tirar essa prova para ver se de fato isso aqui vale, né? Então vamos ver. Veja que a gente tinha a IDO dy sobre dx mais y sobre 2 igual a zero. E o fator integrante encontrado foi c exponencial de x sobre 2. Então veja bem, a gente falou que a derivada em relação a x do fator integrante vezes y, que é c vezes exponencial de x sobre 2 vezes y, vamos ver no que isso aqui dá. Ah, isso aqui nos dá derivada desse cara, tá certo? Então a derivada desse cara em relação a x vai ficar c sobre 2 vezes exponencial de x sobre 2 vezes y, mais quem? Esse mesmo cara, c vezes a derivada do y em relação a x. Tá certo? Aí eu posso fazer o quê? Vou colocar em evidência o c exponencial de x sobre 2. E ficou quem? Ficou esse termo aqui, dy sobre dx, mais y sobre 2. Olha o que virou isso aqui, não era o fator integrante, pessoal? Então, de fato, ficou μ vezes a EDO, que é o que a gente tinha. Tá certo? Então, o fator integrante faz isso, né? Eu consigo transformar o lado da minha EDO como sendo o fator integrante vezes y igual o fator integrante vezes a EDO. Tá certo? A gente conseguiu fazer isso. E isso é uma propriedade, pessoal, que só as EDOs lineares têm. Tá? A derivada em relação a x do fator integrante vezes y sempre vai nos dar o fator integrante vezes a EDO. Então, por isso que as EDOs são lineares, são especiais. Elas satisfazem essa propriedade e aí a gente consegue encontrar o que seria o fator integrante. Tá? Então, guardem isso na mente de vocês, o que é o fator integrante. E repare que isso será fundamental para a gente encontrar uma solução para uma EDO linear. Tá bom? Então, encontramos o nosso fator integrante, né? Então, agora vamos em busca da solução de uma EDO linear. Então, a gente já viu que, dado pelo exemplo, né? Dado uma EDO linear, a gente consegue encontrar um fator integrante para ela. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa EDO e vamos multiplicar por um fator integrante, que eu vou chamar de μ, em ambos os lados. Então, o que eu fiz? Multipliquei por μ de x em ambos os lados. Tá? Fiz a distributiva, está aqui. Só que o outro lado é μ vezes a f de x. Tá certo? E aí, como eu comentei com vocês, as equações lineares possuem uma propriedade que permite determinar uma função, que é o fator integrante, tal que o lado esquerdo é a derivada em relação a x de μ vezes y. E veja que a derivada em relação a x de μ vezes y é μ dy dx mais dμ sobre dx vezes y, né? Regrinha do produto. E aí a gente vai comparar os termos. Eu quero que isso aqui seja a derivada em relação a x de μ vezes y. Só que para isso ser igual, eu preciso garantir que esse termo aqui, que está em azul, tem que ser igual a esse termo aqui que está em azul. Mas a gente tem que esse primeiro termo, esse e esse, já é satisfeito, né? Falta quem? Falta μp vezes y ser igual a esse carinha aqui. E aí sim, se isso acontecer, se esse termo for igual a esse, aí eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a derivada em relação a x de μ vezes y.
Tá? Então, o que a gente faz? Igual a gente fez no exemplo, a gente vai igualar esse termo a esse termo. E aí a gente encontra o que seria o mi. Como que? Então, vamos fazer isso. Então, ó, igualei. Ó. Tá vendo? Igualei o mesmo termo. Ó, o y aparecendo aqui. Eu quero que esse y é diferente de zero, né? Porque a gente quer uma solução não nula. Então, a gente simplifica esse cara. E aí multiplica em cruz, né? Deixando o que é dmi de um lado e dx do outro. A gente tem que isso aqui é uma EDO, uma equação separável. E aí ela é uma EDO separável. Eu posso integrar ambos os lados, né? E eu tiro, que olha que interessante. Aqui vai dar o ln do mi de x. Aqui está sem o módulo, pessoal. Porque não vai fazer diferença para a gente a constante, se essa função vai ser positiva ou negativa ou não. Mas ficou a integral do p de x dx. Tá certo? E aí, para encontrar o que seria o mi, basta aplicar exponencial, né, em ambos os lados. Então, aplicando exponencial, a gente tira que o fator integrante é exponencial da integral do p de x dx. Então, ou seja, se a gente tem aquela EDO, dada por isso aqui, né? Você viu que eu coloquei nessa forma 1 dy sobre dx, isso é importante. Encontrar o fator integrante é você integrar essa função p de x e o resultado você coloca que é exponencial desse resultado. Isso vai ser o seu fator integrante. Isso vai fazer com que o seu lado esquerdo da EDO, quando você multiplica pelo fator integrante, ele se transforme na derivada em relação a x de mi vezes y. Tá certo? E aí, de fato, né, ó, a derivada em relação a x do fator integrante vezes y, se vocês abrirem aqui essa derivada, vai dar isso aqui. E ao fazer isso aqui, a gente viu que, como eu quero que isso aqui vire a derivada em relação a x, só que isso aqui é mi vezes f de x. Então a gente chegou aqui embaixo nisso, que a derivada em relação a x do fator integrante vezes y é f de x vezes o fator integrante. E lembra, o f de x é o termo de não homogeneidade. Então a gente chegou nisso. Ó. Portanto, a derivada em relação a x do fator integrante vezes y é f de x vezes o fator integrante. Ora, repare, pessoal, eu tenho a derivada em relação a x desse termo. Igual uma função que só depende de x, ó, f de x exponencial de p de x dx. Então eu posso integrar ambos os lados em relação a x. Se eu integrar ambos os lados em relação a x, essa derivada vai sumir, né? Que a gente tem o teorema fundamental do cálculo, a gente tem somente essa função igual à integral dessa função toda em relação a x. Então tá aí, ó. Temos aqui o que seria o fator integrante vezes y igual à integral disso tudo, né? Mais a constantezinha igual a c, que isso é importante. Então, portanto, se eu passar esse termo dividindo, eu vou ficar com y igual a tudo isso dividido por isso. Tá certo? Só que y, pessoal, é a função que a gente está em busca, né? É a nossa solução. Tá? Então, y de x é quem? É 1 sobre esse termo aqui, só que 1 sobre esse termo eu posso escrever como menos esse termo, vezes toda essa integral feia aqui. Só para ficar um pouquinho mais bonito de se ver, esse termo que é exponencial da integral de p de x dx é o fator integrante, né, que a gente encontrou. Então a gente tem que a solução é 1 sobre o fator integrante vezes a integral de f vezes o fator integrante. Tá, aqui faltou um dx. Vamos na nossa integral. Estou vendo aqui que está faltando um dx. Um dx aqui fora disso aqui, está faltando um dx. Mais c, que a gente já tinha calculado a integralzinha aqui. Tá certo? E isso nos dá o que seria a solução geral da EDO de primeira ordem. Tá certo? Então, em resumo, se a gente tem que a nossa EDO linear é escrita dessa forma,
Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o fator integrante. E o fator integrante é quem? É a exponencial da integral de p de x dx. P de x é esse cara aqui. Depois, a solução é direto, pessoal. É o y de x, é 1 sobre o fator integrante que você encontrou, vezes a integral de μ f de μ x vezes f de x. Tá faltando também o dx aqui. Dx mais uma constante c. Tá certo? Então, olha que simples agora determinar uma EDO, a solução de uma EDO linear. Calcula o fator integrante, que é simplesmente você pegar aqui exponencial da integral do p de x. Achou isso, a sua solução é 1 sobre o fator integrante vezes a integral do fator integrante vezes a f dx mais c. Tá? Uma coisa que seria interessante, eu coloquei aqui, é se a sua EDO for linear e for homogênea, ou seja, o f de x for zero, você tem que essa integral aqui, ó, é zero, tá? Ó, porque o f de x é zero. Lembre que está faltando o dx aqui. Isso aqui é zero. Se esse termo é zero, você tem que sua solução é 1 sobre o fator integrante vezes c. Só que aí o seu fator integrante é o quê? É esse termo aqui. Então é só substituir e você tem direto que a sua solução é bem simples também. É apenas uma constante vezes 1 sobre o fator integrante. Tá joia? Então vamos resolver aqui umas EDOs utilizando esta receita de bolo aí que eu dei para vocês, né? Então veja, temos aqui uma EDO linear não homogênea. Então a gente tem o seguinte, fator integrante, né? Fator integrante. E aí o que a gente tem? Que a função f de x, a função p de x é menos 3. E a função f de x é 6. Então fica simples, né? O fator integrante é μ, que é a exponencial da integral do p de x dx. Só que o meu p de x é menos 3, né? Dx. Ou seja, é a exponencial de menos 3x. Olha que beleza. Já calculei o fator integrante. E agora a solução é y, que é 1 sobre o fator integrante, vezes a integral do fator integrante vezes a f de x dx, mais uma constante c. Então vai ficar o quê? 1 sobre o fator integrante, 1 sobre exponencial elevado a menos 3, de exponencial de menos 3x, vezes a integral do fator integrante, vezes a f. Quem que é minha f? 6, tá certo? Vezes dx, mais c. Tá bom? Então, y é igual exponencial de 3x, vezes essa integralzinha aqui, que vai nos dar esse cara dividido por menos 3 vezes 6 aqui, tá certo? Mais a nossa constantezinha c. Então aqui, fazendo já a multiplicação, esse carinha com esse aqui vai ficar e elevado a zero. Então aqui vai ficar menos 2 mais c vezes exponencial elevado a 3x. Tá certo? E aí temos o que seria a nossa solução. Beleza? Já encontramos direto a nossa solução de uma EDO linear. Então viram que rápido é encontrar uma solução de uma EDO linear? Agora, eu poderia ter encontrado essa constante c, né? Como que eu poderia ter encontrado ela? Se tivesse uma condição inicial. Então vamos fazer um exemplo aí de um problema de valor inicial, tá? Para encontrar essa constante c. Tá certo? Só uma perguntinha,
só uma coisa que a gente pode comentar aqui é qual que é o intervalo de existência dessa solução? O intervalo de existência é simplesmente verificar, né, o domínio da nossa solução. E aí, como vocês podem ver, o x está definido para qualquer valor, né? A nossa solução está definida para qualquer valor de x. Certo? Então agora vamos ver mais um exemplo. Que aqui, ó, resolvo o PVI, dy sobre dx mais y igual a f igual a x, onde y no zero é igual a 4. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar, ó, quem é o meu p de x? P de x é o cara que acompanha o y, que é 1. Quem é o cara que está ali depois da igualdade? É o x. Então nosso fator integrante que é bem simples, né? É μ de x, que é exponencial da integral de p de x dx. Ou seja, é a exponencial da integral do p de x. Quem é o p de x? 1. Então é a integral de 1 aqui, ó. Integral de 1 é x. Então aqui vai ficar a exponencial de x. Tá certo? E aí, olha que beleza. Qual que é a solução? Solução, y, que é igual a 1 sobre o fator integrante, vezes a integral do fator integrante, e de x, vezes a nossa funçãozinha f de x, dx, mais uma constante c. Nunca esqueçam da constante c. Tá certo? E aí, pessoal, fazendo as continhas aqui, já vou colocar a solução direta. A gente tira que vai dar x menos 1 mais c exponencial de menos x. Depois vocês calculam a integral aqui, tá? Aqui você faz uma integração por partes, tá? Chama de u de x e o dv e de x, e aí vocês resolvem rapidão, tá? Depois que resolver isso, você vai fazer a multiplicação dessa exponencial de x. Então vai aparecer essa soluçãozinha aqui para vocês, tá? Mas isso aqui é a solução da nossa EDO. A gente quer resolver o problema de valor inicial, ou seja, encontrar a solução, né, do nosso problema com essa condição inicial. Então a gente tem o seguinte, que y no zero é igual a 4. Então y no zero é quem? 0 menos 1 mais c elevado a zero, que isso tem que ser igual a 4. Então daqui a gente tira que o nosso c é 5, né? Que é 4 mais esse 1 vai para o outro lado, vai dar 5. Então a solução do nosso PVI, solução do PVI é y de x igual a x menos 1 mais 5 exponencial de menos x. E onde que essa função está definida? Para todo x real, né? Tá certo? Então, encontramos a solução do nosso PVI. Tá certo? Então, como vocês podem ver, a EDO linear, apesar dela ter uma cara um pouquinho peculiar, né? Você consegue encontrar soluções de uma maneira muito rápida, tá? É como meio que vocês decorarem essa formulinha. Eu não gosto muito que decorem a fórmula, caso vocês esqueçam a formulinha. Basta fazer a mesma construção que eu fiz com vocês, tá? Sempre multiplicar por um fator integrante, e esse fator integrante vai te dar uma função, e essa função, na verdade, só garante que você pegou a sua EDO, transformou o lado esquerdo dela na derivada em relação a x do produto do fator integrante vezes y, tá? Isso que você tem que colocar na cabeça de vocês. Feito isso, o resto sai de maneira direta, tá bom? Algumas observações, né? Tem um material lá no Moodle, que vocês podem ver o material complementar lá. Façam a lista de exercícios, que também estão no Moodle.
E aqui eu posso falar para vocês, aqui é mais por curiosidade, que não está no plano de ensino de vocês, é a equação de Bernoulli, que também a gente consegue calcular utilizando essa ideia da EDO linear, tá? A equação de Bernoulli é quase uma EDO linear, mas não é linear. Ela é uma EDO escrita desse jeito aqui, que é igual a f de x, só que vezes um y elevado a um certo n. Então, o que vocês fazem aqui? Você faz uma mudança de variáveis, de modo que você transforma essa equação numa equação linear. E aí você resolve a equação linear da mesma forma que a gente resolveu agora. E aí no final das contas, essa variável que você mudou, você volta à variável inicial e aí você vai ter essa solução da equação de Bernoulli. Tá? Agora, uma outra equação que não tem nada a ver com as equações com a equação linear é a equação exata, tá? A equação exata é uma equaçãozinha já um pouquinho mais complicada, mas é uma equação de primeira ordem, que você também consegue encontrar soluções através do fator integrante, só que aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Tem umas regrinhas também, usa as derivadas parciais, mas é um outro tipo de equação que você também poderia encontrar a solução, tá bom? Utilizando as técnicas aí do fator integrante, tá certo? Com esse vídeo a gente finaliza o que seriam as EDOs de primeira ordem e também as maneiras de como calcular, né, as soluções de equações de primeira ordem, pelo menos essas, né, a separável, a homogênea, a linear, tá? E no próximo vídeo já começaremos a falar sobre as equações de grau 2, tá? Especificamente a gente ficar restrito às equações de grau 2 lineares, que eu vou definir também o que é ser uma equação linear de grau 2, tá? Ou seja, quando a gente está envolvendo com as segundas derivadas, tá certo? Então espero que todos estejam bem e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.